fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano. Há alguns dias atrás eu falei para vocês que esta novela da mensagem da missionária Helena Raquel estaria muito distante de acabar. Vocês se lembram, né? Eu falei isso aqui numa publicação do vídeo que eu postei em que pastores da Assembleia de Deus teceram lá suas críticas, alguns favoráveis, outros contras, e a polêmica se instaurou. A bola da vez agora é a fala do pastor Marco Feliciano no podcast Eu Acredito. Ele teceu uma crítica sobre a questão da mensagem da Helena Raquel e a polêmica se instaurou, a ponto dela gravar um vídeo respondendo à fala do pastor Marcos Feliciano. É muita polêmica. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal. Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Gente, a gente vai reagir a esta polêmica aqui. Eu tenho alguns vídeos para mostrar, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Queria convidar você também a ser membro, patrocinador deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária deste voto e confiança aí, o trabalho do Pedrosa. Pois bem, primeiro, para sintonizar você no tempo e no espaço, eu vou mostrar a você o vídeo em que o pastor Marco Feliciano cita no podcast Eu Acredito o nome da missionária Helena Raquel. Dê uma olhadinha no vídeo e tire suas próprias conclusões, beleza? Vamos lá. Eu desafio mostrar pra mim um pastor que falou pra mulher assim, não vamos esconder, vamos abafar aqui o problema seu. É o desafio. Se tiver alguém que o pastor falou isso, por favor me fale o nome dele, porque eu mesmo vou conversar com esse pastor, eu vou denunciar ele, porque ele é cúmplice de um crime. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse, vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Porque denúncia é isso. E se você está denunciando, você ou está vivendo o problema, ou você conhece quem está vivendo. E se você conhece quem está vivendo e não toma atitude, você é cúmplice. Então, mude-se a palavra. Não vim fazer uma denúncia, eu vim fazer um alerta. Tudo bem, é um alerta. Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que sofrem na igreja. Tem, mas a igreja é o reduto que acolhe as mulheres que vieram de fora com problema. É isso que eu quero que as pessoas entendam. E não é coniventes com canalhas que agridem as mulheres, mas ora para transformação. Eu creio que Jesus transforma. Quantas pessoas, meu Deus do céu, Pedro, vamos lá, Pedro. Quantas vezes Jesus falou, Pedro, um dia você vai se converter. Pedro, você afunda na água. Pedro, você cortou a orelha de um soldado. Pedro, você me negou. Se Jesus tivesse expulsado Pedro não teria com a sua sombra curado os enfermos em Atos dos Apóstolos. Então a fé cristã, a fé evangélica, ela transforma vidas. E eu acredito no poder da transformação do evangelho. Eu acredito no poder da oração. Eu sou pentecostal, eu creio no círculo de oração e nunca vão deixar de me ouvir falar isso. Tá com algum problema insolúvel? Leva lá no círculo de oração. Delegacia de crente é círculo de oração. Você faz a denúncia e deixa lá com um papelzinho escrito. E ore. E vamos ver o que Deus vai fazer. Parece que as pessoas estão perdendo a fé de que Deus pode transformar através da oração. As pessoas estão perdendo a inteligência, Fábio. A inteligência, porque muitos crentes entram para pastor, é sério, o senhor apoia a mulher apanhar? Eu vi aqui o vídeo da jornalista Raquel Ferreira Azad falar que o senhor apoia, que o senhor está falando que delegacia de crente é círculo de oração. Poxa, preste atenção no que você está escrevendo. Círculo de oração, não é gabinete pastoral. Não, eu não falei assim, vai lá e fala pro seu pastor para ele abafar o caso. Eu estou falando de problemas inúmeros, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas com crises. Leve ao círculo de oração e peça a oração. As mulheres de oração vão tocar o coração de Deus. E milagre é aquilo que não se explica, acontece. Eu nunca vou deixar de acreditar em milagre. Agora veja só, repito, se uma mulher apanha do marido, ela sabe que isso é um crime, por que ela procura o pastor? Responda isso pra mim. Porque ela não quer o cara preso, ela quer a transformação. Pois é, mas aí o pastor vai falar assim, vamos orar pra Deus transformar. Aí pega, tá vendo? O pastor tá abafando o caso. O pastor não quer que a senhora leve pra delegacia. A pessoa sabe que é um crime, pra que procura um pastor? O pastor não é delegado, o pastor não é advogado, o pastor cuida de alma. O pastor quer ver a família unida, o pastor quer ver o casamento restaurado. Procura-se um pastor para quê? Porque ela crê na oração. Aí olha o que a irmã Helena Raquel falou, que os pastores estão encobrindo os pecados das pessoas. Poxa vida, quantos pastores começaram a sofrer por causa disso? Eu sofri por causa disso. Tem pastor que tem que se posicionar e não é nada disso. Pastor lida com alma, pastor lida com o mundo metafísico, pastor lida com o céu, pastor aconselha, irmã, a senhora sabe que isso é um crime, não é? Procura a delegacia. Não, pastor, mas eu creio que Deus pode transformar. Então vamos orar. Eu vou falar mais o quê? E a oração muda. Eu repito aqui, então veja só. Eu deixo aqui até a minha fala, que eu falei aqui sobre a Raquel, em oração, para Deus mudar o coração dela. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei em que momento ela perdeu a fé em tudo, né? Porque ou é
Não sei o que aconteceu. Eu continuo orando pela vida dela. Mas ao expor situações como essa, você causa um problema, uma cisão. Fora um surto de histeria coletiva. Logo depois que aconteceu aquilo, vou te dar um dado pessoal. Um amigo meu, a esposa dele, me procurou. Só, ele é violento, ele briga comigo, ele bate em mim. Eu falei, então você vai ligar pra ele agora, você vai pra casa da sua mãe e vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra ele. Porque ele praticou contra você uma violência. Ela falou, vou fazer isso. No dia seguinte, meu amigo me ligou. Ô pastor, você mandou minha mulher me abandonar? Eu falei, eu? Não, ela me contou que você estava agredindo ela. Eu falei para ela procurar a delegacia. Ele falou, ainda bem que ela não procurou. Ela foi lá na mãe dela. Aí eu falei para ela, por conta disso, como ela me expôs que o senhor não quer mais ficar com ela, ela veio aqui na minha casa hoje, de joelhos, pedindo, não me abandona, me dá uma chance. Eu fiquei como ruim na história, e o casal tá lá lutando para continuar a viver. E aí? Fala comigo! Por favor, fala comigo, alguém me explica isso. Isso acontece bastante. Muito. Aí eu repito a frase da minha vida. Por exemplo, tem mulheres que denunciam o marido tá na cadeia e ela tá visitando o marido na cadeia. Eu vou repetir o que eu falei, a frase da minha mãezinha, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. A mulher sabe onde... Aí agora eu vou colocar o vídeo da missionária Helena Raquel, onde ela responde justamente essa fala do Marco Feliciano. Eu peguei boa parte do trecho, porque na internet tem só 1 minuto de fala, tá certo? Aí o que é que eu fiz? É melhor pegar o trecho completo para que não haja julgamento em uma fala de 1 minuto do Marco Feliciano. Eu fui lá e peguei uma boa parte da entrevista no podcast, tá entendendo? E é essa fala aí que vocês acabaram de ouvir. Muito bem, aí agora eu vou botar a fala da Helena Raquel, que gerou toda essa polêmica. Vamos ver, tire suas próprias conclusões, beleza? Vamos lá. Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano. Olá pessoal, graça e paz. É óbvio que a minha reação imediata foi pensar em fazer um vídeo e falar sobre o assunto. Só que não deu, porque eu estava com as mulheres de oração aqui da igreja fazendo uma consagração aqui em casa. Como alguns de vocês sabem, eu sou pastora, sou esposa de pastor e vivo a vida da igreja local, no chão, não nas nuvens. Vivo a vida da igreja local em bairros e não unicamente em grandes centros. Vivo a vida da igreja local não só nas conferências e na sala VIP quando elas terminam. Vivo a vida da igreja local no andar lado a lado com crentes e conhecer seus dilemas e angústias. Isso também me abençoa, porque esse povo vive também a minha vida. Existem angústias que evangelistas não acessam. Existem dilemas e dores que pastores titulares não acessam. Existem situações conflitantes que é para gabinete, mas é gabinete pastoral. Isso implica que o indivíduo viva a vida da igreja local. E isso de forma constante, obviamente, não esporádica. Estou falando vida. Mas com isso a gente também é muito abençoado, porque não são só os problemas. A gente se sente amado, protegido, tem grupo de oração, intercessão, tem muro de fogo. Como é bom viver a vida real da igreja local. Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano, a quem eu algumas vezes já fiz menção, dizendo da importância que o ministério do pastor Marco Feliciano tem para os evangelistas no Brasil de modo geral, por ter recolocado, eu acredito assim, os evangelistas em uma posição de importância. Eu percebo que a partir do pastor Marco, as pessoas começaram a perguntar mais quem vai pregar hoje, e não unicamente quem vai cantar hoje. A contribuição dele, nesse sentido, em tantos outros, obviamente, foi muito grande. E por que eu cito inicialmente um traço da história do pastor Marco Feliciano? Porque eu acredito que qualquer fala de qualquer pessoa também precisa ser analisada a partir da história. Honrando a história, reconhecendo o lugar. É honesto, né? Em qualquer avaliação. Pois bem, pastor Marco Feliciano, pastor parlamentar, me citou nominalmente em um podcast. E ele levanta 2 questões ali importantes. A primeira é quando ele diz que gostaria de conhecer, fosse trazido nomes de pastores que eventualmente pudessem ter aconselhado alguém a não procurar uma delegacia, a resolver as coisas de uma outra maneira. Eu estou parafraseando e até melhorando. Bom, não vou responder isso. As pessoas estão respondendo e elas respondem melhor. E é possível que nesse requerer do referido pastor, eu consiga comprovar com maior clareza o quanto é desafiador trazer essas questões a público. A minha pergunta é, irmã Helena Raquel, esposa do pastor Eliomar Dionel, quase 2 milhões de seguidores só aqui. E vejam que tipo de reação eu tenho colhido minoritariamente, mas tenho, de algumas pessoas. Como que a irmã Ceissa, a irmã Lisa consegue enfrentar sozinho uma situação dela? Os nomes, obviamente, são figurados que eu usei aqui. O que eu quero dizer é que se alguém que propõe uma fala exortativa
sobre um tema existente enfrenta esse tipo de pressão, o que será de quem está na ponta? Percebe? Pois bem, vamos para a segunda questão. A segunda questão é denúncia. O pastor e parlamentar Marco Feliciano olha para a palavra denúncia em uma fala de quase 1h40 e se inquieta. Eu vou responder. Existe algo a mais, admirável na pessoa do pastor Marco Feliciano, parlamentar, e agora eu falo especialmente como orador, como pregador, é que ele é um mestre nas palavras. Eu disse palavras especialmente de vocábulo, embora ele seja também, obviamente, um extremo conhecedor da Bíblia. Como mestre das palavras, ele tem uma oratória maravilhosa, ele conta uma história, ele se comunica muito bem, ele sabe perfeitamente que palavras em um discurso precisam ser analisadas a partir do contexto em que elas são ditas. E é por isso, pastor Marco Feliciano, que eu não fiz ali uma denúncia crime, obviamente. E o senhor sabe, a denúncia ali tem outra conotação. Declaração, exposição, revelação são sinônimos, significados para a palavra denúncia. Denunciar também é fazer conhecer, revelar, declarar. E é óbvio que pastores ali assentados, gente nobre, pura, entendeu perfeitamente. O povo também. E aqueles que sabem das mazelas que enfrentamos e lutamos diariamente para combatê-las, entendem que não é sobre os bons que me referi, mas sobre os maus que existem sim entre nós. Agora eu quero falar por segundos e dizer que hoje faz 30 dias que eu entreguei a mensagem que eu entreguei e durante 30 dias não fiz o que eu estou fazendo agora, mas agora estou autorizada por aquele que é maior do que eu a dizer o que vou dizer. Olha aqui pra mim. Pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem perfeitamente que recebemos em nossos gabinetes pessoas que advêm de lugares adoecedores, lugares onde há lideranças manipuladoras, abusadoras, e essas pessoas em confiança abrem o coração em sua chegada e falam de histórias desde a sua infância até a velhice, que fazem nos perceber o quanto é importante sermos igreja saudável, relevante e abençoadora para acolher estes que estiveram em ambientes onde o nome igreja não condiz com a realidade. Mas nesse ponto eu entendo perfeitamente que o pastor Marco não tem essa vivência. O pastor Marco é pastor, conferencista internacional, parlamentar. Estou falando de segunda a segunda. Não estou falando de conferências, encontros, congressos, vigílias. Estou falando de visita no lar. Estou falando de final de círculos de oração. Não as lembranças da infância, da adolescência que todos nós temos. Estou falando de 2025, 2026, no chão da igreja. Então, quanto a isso, eu estou em paz, porque eu sei que os pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem que esse mal existe e se sentem privilegiados por poder acolher e amar, revelando às pessoas a verdadeira igreja. Eu concluo dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, nós queremos nomes. Eu concluo dizendo: fariseus, saduceus, quem Jesus? Nós queremos nomes. Da próxima vez eu terei cuidado quando Deus me entregar uma mensagem desta, para não ofender ninguém dizendo a palavra denúncia. Vou tentar lembrar que devo falar como é revelação, exposição, declaração. Eu só não vou me calar, em nome de Jesus. Bom, ela respondeu ao Marco Feliciano e o Marco Feliciano gravou um outro vídeo, tá certo? Que eu vou trazer aqui para o debate, falando sobre esta declaração da Helena Raquel. E ele ainda traça pontos naquilo que ele falou anteriormente e também naquilo que ela está falando neste vídeo. Vamos dar uma olhadinha? Preste atenção e tire suas próprias conclusões. Atenção, esse vídeo é para você que ouviu apenas os recortes que circularam nas redes. Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse: vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Então assista esse vídeo até o final, porque existe uma parte dessa história que quase ninguém está contando. Eu me dirijo aqui à pastora Helena Raquel. A paz do Senhor, pastora Helena. Antes de qualquer coisa, eu quero registrar publicamente o meu respeito pela senhora, pela sua trajetória, pelo seu ministério, pela voz que tem levantado em favor de tantas mulheres ao longo dos anos. E também agradecê-la pela forma honrosa que falou do ministério que Jesus me confiou. Pastora Helena, eu acredito sinceramente que existe muito mais concordância entre nós que divergência. Quando eu ouvi sua fala encorajando mulheres vítimas de violência a procurarem ajuda e denunciarem seus agressores, eu concordei com aquilo que eu considero o ponto central da sua mensagem. Nenhuma mulher deve permanecer em silêncio diante da violência. Violência contra mulher e criança é crime, é pecado, é covardia, e toda vítima deve procurar ajuda, buscar proteção e utilizar os meios legais necessários para interromper esse ciclo de dor. A divergência entre nós surgiu da interpretação de uma palavra: denúncia. Quando eu participei do podcast
podcast, eu afirmei que uma denúncia tem que ter nome e endereço. Tem problema? Tem problema. Agora, eu desafio mostrar pra mim um pastor que falou pra mulher assim, olha, não vamos esconder, vamos abafar aqui o problema seu. Eu desafio. Se tiver alguém que o pastor falou isso, por favor, me fale o nome dele, porque eu mesmo vou conversar com esse pastor, eu vou denunciar ele, porque ele é cúmplice de um crime. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse, vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Denúncia é isso. E se você está denunciando, você ou está vivendo o problema ou você conhece quem está vivendo. E se você conhece quem está vivendo e não tomou atitude, você é cúmplice. Ou seja, precisa identificar o agressor para que haja investigação, responsabilização e justiça. E a senhora tem razão quando lembra que a palavra denúncia também pode significar revelar, expor ou declarar. Porque todas essas palavras significam a mesma coisa. Trazer à luz o que está oculto. Denúncia de violência contra a mulher tem que ter nome e endereço. E se alguém sabe e não denuncia, se torna cúmplice. Talvez estejamos enfatizando etapas diferentes do mesmo problema. A senhora destaca a importância de romper o silêncio. E eu destaco a importância de responsabilizar quem praticou a violência. E acredito que uma coisa completa a outra. Pastor Helena, nós somos escravos de nossas falas. E como falar na hora da emoção pode nos custar caro. A senhora acredita que por causa da sua fala, pessoas afirmaram que eu estaria defendendo agressores ou incentivando mulheres a permanecerem caladas? Chegaram até a utilizar um trecho de um outro podcast em que eu falava sobre o valor do círculo de oração realizado por mulheres para construir uma narrativa de que abusos devem ser escondidos. É uma vergonha isso. Essa fala que o Marco Feliciano falou, eu tenho ela aqui, agora já em um outro ambiente. Eu vou até passar aqui para você ver, dê uma olhadinha. Ele fala isso aqui, ó. Eu ouvi da boca do pastor um dia assim, delegacia de crente assembleiano, não é a 25ª DP, não é a 13ª DP. Delegacia de crente assembleiano se chama Círculo de Oração. Explica isso para o jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda. O que é uma delegacia? É onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia, quer dar queixa, leve para as irmãs o círculo de oração. Leve um bilhetinho escrito. Elas não sabiam ler, mas elas catavam aquele bilhete, colavam no joelho e oravam. E não me pergunte como, porque milagre não se explica. Uma semana, um mês, 2 meses depois, fazia fila de pessoas para dar o testemunho de que o sobrenatural havia acontecido. Foi justamente esta fala aí que gerou toda uma polêmica em que o Marco Feliciano disse que a mulher que passa por esse problema em casa deve ir para o ciclo de oração, jogar os seus problemas nos pés de Jesus. É por aí. Quem acompanha a minha trajetória sabe que isso não corresponde à verdade. Há quase 40 anos eu prego o evangelho. E talvez a senhora não saiba que eu não apenas prego em eventos ou parlamento. Há quase 2 décadas eu pastoreio igreja, onde eu acompanho famílias, líderes, pessoas enfrentando situações extremamente difíceis, incluindo casos de abuso e violência. Eu conheço de perto a dor de muitas vítimas. Infelizmente, existem homens violentos, líderes abusivos, falsos pastores que envergonham o evangelho. Isso é uma realidade. Mas também é verdade, pastor Helena, que a imensa maioria dos homens que frequentam nossas igrejas são homens de bem. Muitos tiveram suas vidas transformadas pelo poder do evangelho. Homens que abandonaram vícios, violência, para se tornarem pais presentes, maridos comprometidos e cidadãos honestos. Por isso, eu sempre tomo cuidado com qualquer interpretação que possa levar à generalização. Eu continuo acreditando que Deus pode mudar qualquer pessoa, restaurar qualquer coração e alcançar até aqueles que cometeram erros gravíssimos. Se não, por que nós pregaríamos nas prisões, pastor Helena? Mas também afirmo, com toda clareza, a igreja não pode servir de esconderijo para quem pratica violência. Faço este esclarecimento com respeito, serenidade e espírito de diálogo, porque eu continuo acreditando que eu e a senhora estamos do mesmo lado naquilo que realmente importa. Que Deus abençoe sua vida, pastor Helena, seu ministério e todas as mulheres que encontram na senhora uma voz de encorajamento e esperança, pela verdade sempre. Bom, a questão toda é, será que os dois estão falando do mesmo assunto sobre perspectivas diferentes? Aí agora eu gostaria da sua opinião sobre essa situação, ok? Eu não vejo aí uma guerra de ideias ou de pensamentos. Eu acredito que estão falando do mesmo assunto sobre perspectivas diferentes. Mas deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre todas essas falas que foram faladas aqui, tá certo? Esqueça a questão do Marco Feliciano, deputado, político, atente para o que ele falou, ok? Também atente para o que a missionária Helena Raquel falou.
Procure tecer o seu julgamento justo, a sua crítica construtiva em cima das palavras que foram ditas. Na sua opinião, quem acertou e quem errou? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe, até a próxima.